Graça e paz, Talmidim, Eclesiologia, doutrina da igreja. Hoje queremos falar sobre a igreja e Israel. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, lemos: Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Note aí que Paulo está dividindo os povos em judeus, ou israelitas, o povo de Israel, aquele que é de nascimento judeu, gregos, em outra tradução, gentios, gregos, aqui são os que não são judeus ou gentios, e a igreja de Deus. E aqui, por último, ele fala da igreja. Quem são os judeus? Aqueles que são descendentes de Israel, de Jacó. Quem são os gregos? Os gentios, aquele que nem é judeu nem é igreja. Quem é a igreja? Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, seja judeu ou seja gentil. Então, Paulo divide os povos nessas três classes: judeus, gentios e igreja. Vejamos, então, a diferença entre igreja e Israel. Porque há um plano para Israel, um plano para a igreja. Sabemos que a igreja ela nasce maciçamente judaica. O fundador da igreja não foi o maior dos judeus, ele é o rei dos judeus. Apocalipse 5, ele é chamado leão da tribo de Judá. Lucas, no capítulo 1, a profecia do anjo Gabriel é que ele sentará sobre a casa de Davi e sobre a casa de Jacó ele reinará eternamente, o seu reinado não terá fim. Na sua cruz estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. A primeira igreja ela é composta maciçamente de judeus. Os 12 apóstolos eram judeus. O maior apóstolo e teólogo do cristianismo, Paulo, era um rabino convertido ao evangelho de Cristo. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é escrita por judeus. Até Lucas, que é o único evangelho que supostamente teria sido escrito por um grego, mas a fonte de Lucas é Paulo, um judeu. A igreja nasce, a matriz da igreja, a mãe da igreja é Israel. A igreja não é romana, não é japonesa, não é americana. Ela é católica, porque católico quer dizer universal, ela é apostólica, a base dela é a doutrina dos apóstolos, mas ela é judaica, ela nasce em Jerusalém. Então as raízes da nossa fé são judaicas. É por isso que nós somos chamados de cristianismo judaico, né? Judaico-cristão, cultura judaica cristã. Mas nós sabemos que é um plano de Deus que abarca a humanidade inteira. Então nós vamos ver aqui três posições teológicas com relação à igreja de Israel. A primeira delas é a posição dispensacionalista. A posição dispensacionalista ela segue exatamente essas três divisões de 1 Coríntios 10 e 32. Judeus, igreja e gentios. A posição dispensacionalista, que tem a sua preeminência, que tem, na verdade, o seu resgate, a sua explosão, lá com os irmãos de Plymouth e com John Nelson Darby, apesar de que eu creio, como dispensacionalista, que essa é uma posição bíblica. Ela diz que há dois planos distintos, um para a igreja e outro para Israel. A igreja não é Israel, ela não substitui Israel, apesar de que a primeira igreja é maciçamente judaica, mas há um plano para Israel e um plano para a igreja. Quando você vai ler o Antigo Testamento, por exemplo, você vai observar que 99 das profecias do Antigo Testamento, elas são relacionadas a Israel. É o povo judeu falando para o povo judeu. Como eu disse, a própria Bíblia é uma herança judaica. Mas você encontra, por exemplo, em Isaías, capítulo 65, verso 1,
Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. E um povo que não se chamava pelo meu nome disse: eis-me aqui. Ele está se referindo aqui à igreja, um povo que não se chamava pelo nome do Senhor. Então, a igreja, mesmo as profecias, 99% estão ligadas e direcionadas a Israel, do Antigo Testamento, a igreja é um mistério que estava oculto no coração de Deus. Paulo vai falar isso em Colossenses, no capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Aí no verso 27, ele vai dizer o que é a igreja: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste ministério entre os gentios, entre vós, esperança da glória. E no verso 26 ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos santos. Paulo vai falar desse mistério de maneira mais clara em Efésios, no capítulo 3, no verso 6. Note bem. Verso 4, verso 6. Verso 4 ele diz: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E ele vai explicar que mistério é esse. Verso 6. A saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E Paulo vai dizer que estes gentios, tanto judeus como gentios, né, no verso 10, eles são a igreja, para que pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, sejam conhecidos os principados e potestades nos céus. Então note que mesmo o plano original de Deus estando voltado para Israel, a igreja está alcançada, porque a promessa de Deus para Abraão é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, porque a primeira igreja judaica anunciaria o Messias judeu, que atrairia todas as nações da terra. Mas o dispensacionalismo ensina exatamente que há planos distintos, porque nós sabemos que Israel, maciçamente, na sua grande parte, até hoje não reconhecem Yeshua, Jesus, como Mashiach. Então, Israel, ele rejeitou, em sua grande parte, o plano primário para eles, eles ficaram em stand-by. Você vai notar isso de maneira muito explícita. Isso você pode encontrar nos meus vídeos sobre escatologia, quando eu falo sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, Daniel 9:27, você vai encontrar que a igreja está oculta ali naquele plano das 70 semanas, dos 490 anos proféticos. A igreja está ali e Paulo diz que o relógio de Deus voltará a funcionar para Israel quando a plenitude de Deus, a plenitude dos gentios for cheia. Ou seja, quando o número dos gentios, dos não-judeus, forem salvos, a igreja for arrebatada. Então, há sim um plano distinto para Israel e para a igreja. Qual é o plano de Deus para a igreja? Que a igreja seja o corpo de Cristo, a igreja seja a portadora das boas novas, mas o plano de Deus culmina em Israel. Israel entregou o Messias ao mundo, rejeitou em grande parte, mas quando a igreja for arrebatada, começará um período de 7 anos chamado Grande Tribulação, em que Israel será provado e no final da Grande Tribulação, o Espírito de graça e de súplica se derramará sobre Israel, todo Israel será salvo e então Jesus reinará pessoalmente, fisicamente, em Jerusalém, e Jerusalém será a capital nacional e espiritual do mundo. Um dia Jerusalém será a capital do mundo. Zacarias capítulo 8, verso 23, diz que 10 gentios pegarão nos tzitzits, nas franjas do talite de um judeu, naquele dia, e dirão: queremos ir convosco para Jerusalém, porque sabemos que o Senhor está convosco e reina convosco lá. Você pode ler, por exemplo, todo o capítulo 14 de Zacarias,
e lá está o plano futuro de Deus para Israel. E a igreja não substitui Israel. Não existe essa teologia da substituição. Há promessas que são para Israel e há promessas que são para a igreja. Os planos de Deus para Israel são terrenos, enquanto que os planos de Deus para a igreja são celestiais. A segunda posição é a posição do dispensacionalismo progressista, é mais um aliancismo, aqueles que acreditam que a igreja substitui Israel, que não existe distinção entre igreja e Israel, que a igreja é a primeira etapa para o estabelecimento do milênio. Então ele não crê, por exemplo, em um milênio literal, né? Aí nós encontramos os pós-milenistas, os amilenistas também. Não creem no milênio literal, não creem que Jerusalém será a capital do mundo. Creio que o trono de Davi já está no céu. Essas promessas para Israel, nenhuma se cumprirão, porque todas são colocadas na conta da igreja. Todas passam para a igreja, visto que a igreja substitui Israel. Isto não é bíblico. Nós não acreditamos assim. E por fim, o evangelicalismo, ou a visão evangélica. A igreja inclui tanto os salvos do Antigo Testamento como do Novo Testamento em uma só igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Ou seja, todos os salvos do Antigo quanto do Novo Testamento, gentios ou judeus que se convertem a Cristo, eles são corpo de Cristo, eles são igreja, seja igreja local, manifestação visível da igreja universal.